O senador Plínio Valério, em vídeo divulgado pelas redes sociais, afirmou que vai cobrar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI das ONGs, que pretende investigar a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. A CPI já colheu assinaturas e está pronta para ser instalada há anos, dependendo apenas da atuação de Pacheco, que se recusa a iniciá-la. Plínio Valério apontou que o senador Randolfo Rodrigues deve apelar ao Supremo Tribunal Federal para mandar instalar uma CPI do Ministério da Educação e alertou que protestará. Ele disse: mais uma vez, o Supremo deve se meter onde não deve. Não tem por que se meter no Senado. Instalar CPI é prerrogativa do Senado e não do Supremo. Eu mantenho minha coerência. Não recorro ao Supremo para instalar a CPI das ONGs, porque não reconheço no Supremo prerrogativa nem competência para tanto. O senador disse: o senador Rodrigo Pacheco não pode lavar as mãos e permitir essa violência. Vou cobrar diariamente do Rodrigo Pacheco que respeite o regimento do Senado e não deixe o STF usurpar o direito dos 30 senadores que assinaram a favor da CPI das ONGs, pronta para ser instalada desde 2019. Por que a CPI do MEC é mais importante que os absurdos que acontecem na Amazônia? O senador afirmou que, caso a CPI das ONGs seja instalada, os brasileiros ficarão estarrecidos com as revelações do que acontece na região. E reiterou: não dá mais para aceitar calado. O Supremo, se fizer isso, vai se meter mais uma vez onde não deve, usurpando a nossa prerrogativa. Instalar CPI é competência do Legislativo e não do Supremo. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Tudo indica que o senador Randolfo Rodrigues, mais uma vez, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que seja instalada a CPI que vai investigar o MEC. E, mais uma vez, o Supremo deve se meter onde não deve. Não tem por que se meter no Senado. Instalar a CPI é prerrogativa do Senado e não do Supremo. Eu mantenho minha coerência. Não recorro ao Supremo para instalar a CPI das ONGs porque não reconheço no Supremo prerrogativa e nem competência para tanto. Isso é competência do Senado. A CPI das ONGs, para investigar as ONGs na Amazônia, está pronta desde 2019 e foi atropelada pela CPI da Covid. Não posso impedir que o ministro novamente se meta onde não deve, mas posso sim cobrar do senador Pacheco a instalação da CPI das ONGs, tratamento igualitário.
Os senadores que assinaram a nossa CPI merecem todo o respeito, assim como os outros. Portanto, não dá mais para aceitar calado. O Supremo, se fizer isso, vai se meter mais uma vez onde não deve, usurpando a nossa prerrogativa. Instalar a CPI é a competência do Legislativo e não do Supremo. E eu vou estar dizendo isso o tempo todo e cobrando do senador Pacheco a instalação da nossa CPI, que vai apurar o que as ONGs estão fazendo na Amazônia. Aí você sim vai ficar estarrecido. Ministro da Educação baixa uma portaria. Ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado. A rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não a gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo, e num segundo momento estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros, baixando normativas, nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né, sou muito crítica
as muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né? E é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros, né? Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.